Bora falar do Banco Paine, que nos últimos 12 meses subiu mais de 200% e até o momento diversas casas de análise estão recomendando compra dessa ação. Os lucros dispararam e o ROI hoje encontra-se acima dos bancos gigantes, porém os diretores estão vendendo as suas ações e eu vou mostrar o motivo, então bora pro vídeo. Antes de mais nada, para poder contextualizar, apesar de que o pessoal fala que quando uma casa de análise recomenda é a hora de vender, porém percebam que grandes instituições como BTG Pactual, Bradesco, XP e Safra iniciaram a cobertura do Banco Paine e hoje estão com recomendação de compra. E apesar das brincadeiras, eu respeito muito essas grandes casas de análise porque sempre conseguem me trazer bons relatórios para a gente poder utilizar nas nossas análises. E falando um pouco da história do Banco Paine, foi fundado em 1997 e abriu seu IPO em 2007, sendo o primeiro banco de capital médio a abrir o seu IPO. E apesar de, entre aspas, essa história pequena do Banco Paine na bolsa, eu quero atenção principalmente no fato que ocorreu em meados de 2022, em que eles destacam que houve alocação de capital, eficiência operacional e reposicionamento estratégico com retomada do varejo colateralizado digital, porque antes de 2022, o Banco Paine estava focando principalmente em empresas de médio porte, conforme a gente consegue ver nessa reportagem, e após um longo período de fortalecimento do balanço e de redução de riscos, o banco começa a colher novos frutos, principalmente após esse modelo mais diversificado. Se antes era concentrado principalmente no crédito corporativo para empresas de médio porte, o banco passou a combinar esse relacionamento tradicional com canais digitais voltado ao crédito garantido para pessoas físicas. E a empresa tem realmente feito um bom trabalho, porque se a gente pega a cotação do Banco Paine, olhando os últimos 10 anos, houve uma rentabilidade de 441%, porém, se a gente pega desde meados de 2022, que houve essa reestruturação, a rentabilidade do Banco Paine foi de mais de 1.650%. Então, a empresa tem feito um ótimo trabalho olhando por esse quesito. E nesse gráfico fica ainda mais fácil da gente enxergar como que o Banco Paine ganha dinheiro. Então, é através de capitalização, financiamento e mercado de capitais, em dois braços, o Paine de varejo colateralizado, principalmente com consignado público e privado, e também a venda casada com serviços, seguros e as empresas investidas do Banco Paine, e o Paine Atacado, que trabalha para grandes e médias empresas do agronegócio, imobiliário, multissetorial e as investidas, com venda casadas com mesas de clientes, seguros, mercado de capitais, operações estruturadas e investimentos. E após toda essa reestruturação, as receitas do Banco Paine, comparando o acumulado de 2025 versus 2024, aumentaram em 57%, o índice de eficiência caiu em 6,1%, lembrando que esse indicador, quanto menor, melhor, porque relaciona basicamente as despesas pelos lucros, e um lucro líquido em 2025 de 260 milhões, com um ROI impressionante de 34%. E só para se ter ideia, hoje o Banco Itaú, que seria um dos nomes fortes da bolsa, tem um ROI de cerca de 21%, e o Banco do Brasil, após essa queda recente, tem um ROI de cerca de 8%. E sobre alguns destaques do Banco Paine, já falei sobre o seu lucro líquido de 260 mil no acumulado de 2025 e o ROI no terceiro TRI de 2025 de 34% e de 28% no acumulado, uma carteira de crédito de 17 bilhões, acréscimo de 25% versus 2024, financiamentos na casa de 20 bilhões, o patrimônio de referência de 1,9 bi e um índice de Basileia muito saudável, na casa de 13,7%. E hoje, olhando a carteira de crédito expandida do Banco Paine, olhando a comparação entre 2022 e 2025, houve um crescimento impressionante de 162%, e um destaque principalmente para o consignado público, que hoje seria a maior parte da carteira do Banco Paine, com cerca de 7 bilhões, e esse consignado público, ele já é debitado diretamente na conta do servidor público. Então o risco de calote é praticamente apenas se o servidor vier a falecer.
E continuando com a carteira de crédito, olhando a distribuição, conforme já havia falado, 43% vem de consignado de servidores públicos, 21% de consignado privado, 12% do agronegócio, dentre outros. E esse ponto foi interessante, principalmente com essa diversificação do Banco Paine, porque quando a gente olha a inadimplência acima de 90 dias, no consolidado encontra-se em apenas 1,3%. Apesar de ter aumentado comparando março com 2025, continua ainda muito tranquila. E as operações em estágio 3, ou seja, aquelas que realmente hoje estão em calote, é de apenas 4,1% da carteira total. E agora falando sobre a carteira de atacado, de médias e grandes empresas, olhando de forma setorial, a maior parte encontra-se no agronegócio, seguido pelo setor imobiliário e diversas outras empresas. E percebam que, por setor, o maior cliente detém apenas 35% da carteira, então não seria algo tão concentrado assim, principalmente porque hoje 90% da carteira do Banco Paine é colateralizada, ou seja, é uma carteira que, apesar dos juros cobrados serem um pouco mais baixos, é uma carteira que detém garantias, enquanto 10% é uma carteira sem garantias. E olhando as receitas de serviços, no acumulado de 2025 foi de 84 milhões e o lucro do acumulado encontra-se de 260 milhões. Então, em receitas de serviços, ficou praticamente um terço do total do lucro líquido. E no último vídeo que eu fiz do Banco Paine, eu falei um pouco mais sobre as empresas investidas do Paine, porém percebam que ela fez alienação de 33% na BYX, que seria uma empresa que ela detinha, e essa alienação gerou recebimento de 100 milhões em caixa, 37,5% de cotas adicionais da empresa Amigos, atingindo 87% do capital total. E esse é um ponto muito interessante, porque essa empresa faz o cartão de benefício e cartão de crédito consignado público e privado, então consegue ter uma sinergia muito grande com o Banco Paine, fazendo essa venda principalmente através do próprio banco, e a gente percebe que dentro do resultado de equivalência patrimonial, o Banco Paine aparentemente tem investido bem, porque a equivalência patrimonial, olhando 2024 versus 2025, cresceu em 108%. E para quem não conhece, os bancos normalmente detêm receitas de basicamente dois braços: o braço de receitas de serviços e o braço de empréstimos a juros. E para poder emprestar, o banco primeiramente tem que captar recursos. E percebam que a captação do Banco Paine saiu de 9 bi em 2022 para atualmente em cerca de 20 bi, distribuídos entre CDBs, LCIs, CDI, mercado de capitais, dentre outros. Então é importante essa captação, porque quanto mais o banco capta, mais ele consegue emprestar. E agora, olhando um consolidado total, o lucro líquido saiu de 64 milhões em 2024 para 103 milhões e o ROI saiu de 22% para 34%. E desde a reestruturação em 2022, as receitas do varejo saíram de 5% para cerca de 56% atualmente. E esse gráfico da demonstração do resultado gerencial resumido é fantástico, porque em vermelho encontram-se as receitas totais, em amarelo despesas operacionais e em preto as despesas de provisão para devedores duvidosos. E percebam que comparando 2024 com 2025, as receitas praticamente dobraram no período, enquanto as despesas operacionais saíram de 56 milhões para 77 e a provisão para devedores duvidosos saiu de 47 milhões para 110, principalmente por causa da resolução 4966, porém mesmo assim ainda continua extremamente controlado. E como agora nós temos os números do lucro líquido e do ROI, a gente consegue fazer o retorno embutido no preço da ação para saber quanto que hoje o Banco Paine poderia entregar para os próximos anos. Então, dentro dessa cotação atual, com o lucro estimado de 350 milhões para 2025, daria um lucro por ação de 1,48 e com um payout de 50%, que normalmente é praticado pelo banco, um dividend yield de 5,88% e com um reinvestimento em um ROI médio de 26%,
Eu quis ser um pouco mais conservador, porque vai ser muito difícil que o Banco Pine mantenha o ROI na casa dos 34%, mas mesmo assim 26% ainda seria um ótimo ROI. Isso daria uma taxa de crescimento de cerca de 13%. Então, o retorno nominal com os dividendos e a taxa de crescimento ficaria na casa dos 18%, o que seria IPCA mais 12,8%, enquanto hoje a renda fixa entrega IPCA mais 7,5%. Então, fazendo esse comparativo, hoje o Banco Pine conseguiria entregar muito mais do que a renda fixa, além de um certo prêmio. E uma dúvida de muitos inscritos no canal é se hoje valeria a pena comprar Banco Pine ação ordinária ou Banco Pine 4 ação preferencial. A ação preferencial tem uma liquidez bem maior de 4,8 milhões, porém ela tem um dividend yield menor. Apesar das duas receberem os mesmos dividendos, o Pine 4 tem uma cotação acima do Pine 3 e a liquidez média diária de Pine 3 é de 164 mil, então eu acredito que para pequenos investidores daria para entrar em Pine 3, ação ordinária, para poder receber mais dividendos. E ainda falando de dividendos, o Banco Pine normalmente paga proventos 4 vezes ao ano, em janeiro, em abril, em julho e em outubro, e normalmente paga bem rápido após a Datacom. E percebam que o Banco Pine, após a reestruturação, começou até mesmo a retornar, através de dividendos, grande valor para os seus acionistas. E sobre recompras de ações da própria empresa, o Banco Pine já vinha recomprando as suas ações, principalmente após meados de 2024, comprou aos R$ 4,00, aos 5, aos 6, aos 8, aos 10 e em meados de dezembro de 2025 fez uma grande compra de cerca de 15 milhões ao preço de R$ 13,00. E após essa alta na cotação, o Banco Pine caiu para cerca de R$ 12,00. Então, aparentemente, o próprio banco ainda acredita que as suas ações estejam em bons pontos de compra, porém percebam que diversos dos seus insiders, ou seja, controladores, conselheiros e diretoria, vêm vendendo o Banco Pine mês após mês, e eu marquei em amarelo grandes vendas de mais de R$ 1 milhão que foram feitas. Porém, percebam que nem mesmo quem está dentro da empresa sabe qual que é o fundo, porque esses acionistas venderam o Banco Pine a R$ 4,00, depois venderam a R$ 5,00 e até mesmo atualmente houveram algumas vendas aos R$ 8,00. E acontece muito que diversos bancos pagam as suas PLs, suas participações de lucros, através de ações da própria companhia. Então, possivelmente, essas vendas podem ser de alguns diretores que receberam esse tipo de bonificação e depois venderam para comprar algo na sua vida pessoal, um carro, uma casa, ninguém sabe. Então, muitas vezes, esses diretores recebem essas ações através de uma bonificação, como se fosse uma distribuição de lucros da companhia. E para você conhecer um pouco mais do meu preço teto, margem de segurança, diversos indicadores e a rentabilidade embutida não só do Banco Pine, mas de cerca de 65 a 70 empresas que eu tenho na minha planilha hoje, vira membro aqui do canal. Tem muito acionista que está custando a encontrar uma boa ação e dentro da minha planilha pessoal ainda existem algumas ações com uma boa margem de segurança. Então vira membro por um mês. Se você não gostar, cancela no mês seguinte, sem problema nenhum. E para os membros do canal, tem a planilha com mais de 65 empresas, preço teto, margem e outras 3 planilhas de estudos e controle financeiro, resumo semanal para quem não teve tempo de acompanhar os vídeos, e-books que eu tenho feito de uma série que chama O Valor por Trás do Ticker, falando um pouquinho de várias empresas, grandes empresas conhecidas. E os membros do canal também sabem quais foram os meus aportes. E eu tenho feito aportes recentes, mesmo após essa alta da bolsa. Mas me conta aqui, pessoal, esse tipo de vídeo de empresas um pouco fora do radar te interessa ou esse vídeo não foi para você? Comenta aqui embaixo, que eu também gosto muito de escutar a opinião dos colegas. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.